quinta sessão ordinária que se inicia às 17 horas e 30 minutos, em 31 de março de 2025. Gostaria de agradecer ao nosso Deus a oportunidade de estarmos aqui para iniciar mais um trabalho legislativo e aproveitar para desejar a todos os presentes uma boa tarde. Sejam bem-vindos. Solicito a senhora secretária para o proceder com a chamada dos senhores vereadores. Boa tarde. Kleber Ribeiro Diniz, Cristina Bertolini de Souza, Geusilene Buiz de Romais, presente, Jucimário de Oliveira Langame, Junielto Alves Rodrigues, Luiz Carlos de Souza, Márcio Marques dos Reis, Nair Louze Egert, Rotiniel Carlos de Oliveira, Valdeci Basto Pereira, o Alex Pereira Correia. Havendo quórum regimental, declaro aberta a sessão. Convido os senhores vereadores e demais presentes a se colocarem em posição de respeito para iniciarmos a sessão com a leitura de um texto bíblico. Designo o procurador jurídico Milton Alves de Assis, funcionário dessa casa, para fazer a leitura do mesmo. Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Solicito os senhores vereadores a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Se algum vereador se opor, que se manifeste. Sem manifestação, dou continuidade aos trabalhos. Solicito, senhora secretária, que faça a leitura do sumário das matérias destinadas ao expediente. Projeto de lei número 18/2025, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário de discussão única. Projeto de lei número 19/2025, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário de discussão única. Projeto de lei de número 20/2025, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário de discussão única. Projeto de decreto legislativo número 1/2025, de autoria do vereador Valdeci Basto Pereira, que concede o título de cidadão panquense ao senhor Alain Soares Siqueira. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário de discussão única. Projeto de decreto legislativo número 2/2025, de autoria do vereador Valdeci Basto Pereira, que concede o título de cidadão panquense ao senhor Paulo Sérgio Batista da Silva. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário de discussão única. Projeto de decreto legislativo número 3, de autoria do vereador Alex Pereira Correia, que concede o título de cidadão panquense à senhora Sara de Amorim Mendonça Marquezine. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário de discussão única. Projeto de decreto legislativo de autoria número 4/2025, de autoria do vereador Alex Pereira Correia, que concede o título de cidadã panquense à senhorita Brenda Campo, maestre. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário de discussão única. Projeto de decreto legislativo número 5/2025, de autoria do vereador Alex Pereira Correia, que concede o título de cidadã panquense à senhora Natália Gonçalves Silva Padilha. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário de discussão única. Projeto de decreto legislativo número 6/2025, de autoria da vereadora Geusilene Buiz de Romais, concede o título de cidadã panquense à senhora Lucileia Gimenez Ovani. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário de discussão única. Projeto de decreto legislativo número 7/2025, de autoria da vereadora Nair Louze Egert, concede o título de cidadão panquense ao senhor Silvio Moreton. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário de discussão única.
Projeto de Decreto Legislativo número 8/2025, de autoria do vereador Junielto Alves Rodrigues, que concede ao título de cidadão panquense ao senhor Alexandre Kuhn. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário e discussão única. Projeto de Decreto Legislativo número 9/2025, de autoria do vereador Junielto Alves Rodrigues, que concede o título de cidadão panquense ao senhor Aelcio Luiz Damasceno. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário e discussão única. Projeto de Decreto Legislativo número 10/2025, de autoria do vereador Luiz Carlos de Souza, que concede o título de cidadão panquense ao senhor Gilberto Nogueira Lopes. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário e discussão única. Projeto de Decreto Legislativo número 11/2025, de autoria da vereadora Jocilene Buge Romais, que concede o título de cidadão panquense ao senhor Ricardo de Rezende Ferraço. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário e discussão única. Projeto de Decreto Legislativo número 12/2025, de autoria da vereadora Nair Louze Egas, que concede o título de cidadã panquense à senhora Leidiana Emerick Witt Forester. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário e discussão única. Projeto de Decreto Legislativo número 13/2025, de autoria do vereador Luiz Carlos de Souza, que concede o título de cidadão panquense ao senhor Vicente de Paula Lemos. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário e discussão única. Projeto de Decreto Legislativo número 14, de autoria do vereador Kleber Ribeiro Diniz, que concede o título de cidadã panquense à senhora Jussara Dalila Alves de Oliveira. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário e discussão única. Moção de aplauso de número 1/2025, de autoria da vereadora Jocilene Buge Romais, que concede moção de aplauso ao senhor Sidiclei Giles de Andrade. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário e discussão única. Moção de aplauso de número 2/2025, de autoria do vereador Valdeci Pereira Bastos, que concede moção de aplauso ao senhor Cristiano Afonso dos Santos. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário e discussão única. Moção de aplauso número 3/2025, de autoria do vereador Valdeci Basto Pereira, que concede moção de aplauso ao senhor Daniel Alves Ruiz. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário e discussão única. Moção de aplauso de número 4/2025, de autoria do vereador Luiz Carlos de Souza, que concede moção de aplauso ao senhor Agmair Araújo Nascimento. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário e discussão única. Moção de aplauso de número 5/2025, de autoria da vereadora Geucilene Buge Romais, que concede moção de aplauso à senhora Arlinda da Silva Teixeira. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário e discussão única. Moção de aplauso número 6/2025, de autoria da vereadora Nair Louze Egas, que concede moção de aplauso ao senhor Juarez Mendonça Júnior. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário e discussão única. Moção de aplauso de número 7/2025, de autoria do vereador Junielto Alves Rodrigues, que concede moção de aplauso à Associação Atlética União. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário e discussão única. Moção de aplauso de número 8/2025, de autoria do vereador Wallace Pereira Corrêa, que concede moção de aplauso à obra social Santa Luzia. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário e discussão única. Indicação número 81/2025, de autoria do vereador Junielto Alves Rodrigues, indica ao excelentíssimo prefeito municipal a necessidade de um quebra-mola em frente à casa da Dona Glória Verdã e a manutenção do calçamento de toda a rua Espírito Santo no bairro Operário em Pancas. Encaminhe-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indicação número 96/2025, de autoria do vereador Valdeci Basto Pereira, indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de reformar o ginásio de esportes José Moreira dos Santos. Encaminhe-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indicação número 98/2025, de autoria do vereador Valdeci Basto Pereira, indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de parcelamento do IPTU em atraso e sem juros. Encaminhe-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indicação número 128/2025, de autoria do vereador Junielto Alves Rodrigues, indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de aplicação de Revisol
no Córrego da Prata e nos trechos da entrada da Pratinha, até no início do calçamento rural, perto do terreno do Nilton do Caldo de Cana, em Pancas. Encaminhe-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indicação número 137/2025, de autoria da vereadora Cristina Bertolini de Souza. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de instalação de redutor de velocidade e placas de sinalização da entrada de tráfego escolar na rodovia Antimo Beraldo, ES 34. Encaminhe-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indicação número 143/2025, de autoria da vereadora Nair Louze Egert, indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de realizar serviço de poda nas árvores da sede de Lajinha, distrito de Pancas. Encaminhe-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indicação de número 144/2025, de autoria do vereador Jucimar de Oliveira Langame, indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de revissol no córrego Alto Pancas, da entrada do asfalto passando pela churrascaria do Galo até a propriedade da senhora Marli Galo. Encaminhe-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indicação número 146/2025, de autoria do vereador Jucimar de Oliveira Langame, indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de implementação de brinquedos para o parquinho do CEIM Menino Jesus em Vila Verde. Encaminhe-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indicação número 148/2025, de autoria do vereador Kleber Ribeiro Diniz, indica ao prefeito municipal a indicação de autoria do... Indicação número 146/2025, de autoria do vereador Jucimar de Oliveira Langame, indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de implementação de brinquedos para o parquinho CEIM Menino Jesus em Vila Verde. Encaminhe-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indicação número 148/2025, de autoria do vereador Kleber Ribeiro Diniz, indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de patrulhamento das vias do Córrego Bela Aurora. Encaminhe-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. A indicação número 149/2025, de autoria do vereador Márcio Marques dos Reis, indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de realizar obra de construção de cabeceira no bueiro, visando melhoria de acesso na rua Domingos Martins. Encaminhe-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Requerimento de número 22/2025, de autoria do vereador Junielto Alves Rodrigues, que requer regime sumário, discussão única para o projeto de lei 18/2025. A ordem do dia da presente sessão de discussão única. Requerimento de número 23/2005, de autoria da vereadora Gilcilene Buis Romais, que requer regime sumário, discussão única para o projeto de lei número 19/2025. A ordem do dia da presente sessão, discussão única. Requerimento de número 24/2025, de autoria do vereador Wallace Pereira Correia, que requer regimento sumário, discussão única para o projeto de lei número 20/2025. A ordem do dia da presente sessão, discussão única. Requerimento de número 25/2025, de autoria do vereador Wallace Pereira Correia, que requer regime sumário, discussão única para o projeto de decreto legislativo. A ordem do dia da presente sessão, discussão única. Requerimento de número 2025, de autoria do vereador Wallace Pereira Correia, que requer regime sumário, discussão única para o projeto de decreto legislativo. A ordem do dia da presente sessão, discussão única. Requerimento de número 26/2025, de autoria do vereador Márcio Marques do Reis, requer regime sumário, discussão única para as moções de aplauso. A ordem do dia da presente sessão, discussão única. Não havendo mais matéria a ser lida no expediente, abro o tempo destinado aos oradores inscritos em grande expediente por até 10 minutos. Com a palavra o vereador Valdeci Pereira Bastos. As folhas repetiram. Oi, Valdeci Bastos Pereira.
Quero cumprimentar toda a mesa diretora, em nome do presidente, Juninho, demais vereadores, vereadoras, e a todos que nos assistem aqui pela internet, a todos que se fazem presente, a todos os funcionários. Primeiramente, eu quero iniciar minha fala das indicações que eu propus para esta sessão. A primeira é sobre a reforma do ginásio José Moreira dos Santos, o ginásio Esporte Pancas. A gente, esportista, gosta do esporte, Bileu. A gente anseia isso, Lalac. Tiniel, a todos vocês, vereadores, a gente anseia por isso porque a gente sempre está no meio, né, dos esportistas, e eles têm nos cobrado isso. É uma das indicações que eu propus para que o executivo possa nos atender. A outra indicação é sobre o refis do IPTU. Os IPTUs, quem tem atraso, o refis, parcelamento sem juros. Isso é muito de praxe o governo do estado, Lalac, fazer, entre outras cidades. Então, sim, é uma indicação que eu trago nessa sessão ao executivo, para estar dando a oportunidade aos munícipes poder, vamos dizer, com mais facilidade a pagar seus IPTU, que possa estar com dificuldade em atraso. Eu quero aqui fazer um agradecimento ao prefeito Guima, à Secretaria de Obra, o Leandrinho, chefe de gabinete, sempre disposto a nos atender quando a gente manda mensagem, sobre o patrulhamento de algumas estradas, alguns córregos, Leandro. Então, assim, eu sei que o município é muito grande. Em especial, eu quero deixar aqui alguns que eu tenho informação que já foi feito. Córrego Lajinha, em Lajinha, São Bento, Aricanga, parte do Alto Pancas, o Alto São Pedro e o assentamento. Foi até, inclusive, feita a indicação para o vereador Lalac. E no início de fevereiro, eu tive o prazer de estar falando aqui nessa sessão dessa necessidade. Inúmeros córregos que a gente aguarda com anseios, outros já estão fazendo, vereadores. Temos aí o Castelo, Espinho, São José, Vargem Alegre, Paranazinho, Córrego Estrela. A gente espera com anseios para esses córregos serem atendidos também. Então, assim, quero deixar meu sincero assim, agradecimento e parabéns ao prefeito por estar nos atendendo essa questão das estradas, que estamos sendo muito cobrados pela população. Mas a gente vê a agilidade e a vontade de atender a comunidade. Deixo que minha fala em agradecimento ao prefeito Guima. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Márcio Beraldo. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, cumprimentar aqui a mesa, presidente Juninho, primeira secretária Geuce, vereadores, vereadoras da casa, servidores aqui da Câmara, os assessores. Cumprimentar também aqui a Letícia, ex-servidoras da casa, Leandrinho, nosso chefe de gabinete, secretário de obra, Juliano, o Rural, Vanto Cortelete, também está aqui. Dizer que semana passada, acompanhado do vereador Kleber, nos dirigimos até ao DR, onde fomos recebidos ali pelo então presidente Freitas. Primeiro, agradecemos a ele pela aquela importante obra que é o recapeamento ali da rodovia ali de Vila Verde, Lalac, que você tanto
ajudou ali também cobrando, né, para saber como é que estava o andamento. E feito o agradecimento, nós também levamos a pauta reivindicatória, onde colocamos ali a necessidade da placa de sinalização ali no trecho ali da Serra do Sapucaí, é um trecho muito crítico, e ele prontamente aceitou, bem como também levamos para ele a necessidade de construção de redutores de velocidade ali na Barra do Icaraí. O vereador Bileu também esteve lá e sabe dessa necessidade. E aí, ele já encaminhou a equipe técnica, ele já vistoriou o local. O Bruno, que é servidor do DR, esteve lá e, ao que tudo indica, nos próximos dias já vai ser instalada as placas, né, avisando sobre os redutores e logo em seguida a instalação dos redutores. Então, agradecer ao governador Renato Casagrande, ao Freitas, nosso diretor, presidente lá do DR, por ter acatado a propositura feita lá, no momento da reunião. Também não poderia deixar de falar sobre a minha indicação, onde solicitei ao prefeito e já conversei com o pessoal do setor também, melhorar ali o acesso na rua ali, na Vila Nova, naquele calçamento, precisa de melhorar aquele acesso, são muitos buracos, e com a construção ali das cabeceiras, onde tem um bueiro ali, né, vai facilitar ali um aterro para melhorar aquele acesso ao calçamento. Também tinha feito uma indicação, mas conflitou com a da vereadora Cristina, mas eu parabenizo pela sensibilidade, Cristina, quanto à sinalização da rodovia ali, que tenho certeza que ela vai falar no momento oportuno, mas quero dizer que é a mesma sensibilidade, é a mesma percepção e é o mesmo foco também. E parabenizar também a administração do Guima, a administração Guima, que encaminhou o projeto de lei como líder de governo, apesar de não ser o momento oportuno, quero me antecipar, onde apresentou uma proposta um projeto de lei pedindo autorização de suplementação orçamentária da ordem de quase 3 milhões, visando a realização do projeto de melhoria das estradas vicinais. São importantes obras que, sendo bem realizadas, bem executadas, são obras que vão garantir acesso, garantir mobilidade, garantir escoamento da produção em pontos estratégicos do município. Tenho certeza que já foi feito esse levantamento e, com certeza, autorizado por essa Câmara e futuramente realizado a obra pelo município, trará, com certeza, benefícios à nossa comunidade. Muito obrigado. Tenho dito, presidente. Com a palavra, o vereador Bileu. Com a palavra, o vereador Wallace. Com a palavra, a vereadora Cristina Bertolini. Não havendo mais oradores inscritos no grande expediente, abro o tempo destinado aos oradores inscritos em líderes de bancada por até 10 minutos. Com a palavra, a vereadora líder do PSDB, Cristina Bertolini. Com a palavra, o vereador líder do MDB, Bileu. Com a palavra, o vereador líder do Republicano, Fiziquim. Com a palavra, o vereador líder do governo, Márcio Beraldo. Com a palavra, a vereadora líder do PSB, Naí Lose. Com a palavra, o vereador Valdeci Basto Pereira.
Líder do PRD. Com a palavra o vereador Wallace Correia. Não havendo mais oradores inscritos em líderes de bancada, passo agora para a ordem do dia da presente sessão. Está na ordem do dia da presente sessão o requerimento de 022, de autoria do vereador Junielto Alves Rodrigues, que requer regime sumário, discussão única para o projeto de lei de número 018/2025. Coloco em discussão o referido requerimento. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão o requerimento número 023/2025, de autoria da vereadora Geusilene Bujo Romais, que requer regime de sumário, discussão única para o projeto de lei de número 019/2025. Coloco em discussão o referido requerimento. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão o requerimento de número 024/2025, de autoria do vereador Wallace Pereira Correia, que requer regime sumário, discussão única para o projeto de lei de número 020/2025. Coloco em discussão o referido requerimento. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em discussão única, o requerimento de número 025/2025, de autoria do vereador Wallace Pereira Correia, que requer regime sumário de discussão única para os projetos de decreto legislativo de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 14 de 2025. Coloco em discussão o referido requerimento. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em discussão única, o requerimento de número 026/2025, de autoria do vereador Márcio Marques dos Reis, que requer regime sumário, discussão única para as moções de aplausos de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, de 2025. Coloco em discussão o referido requerimento. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, discussão única. Sendo assim, suspendo a sessão por até 15 minutos para as comissões de legislação, justiça, redação final, finanças e orçamento possam emitir seus pareceres. Reabro os trabalhos, solicito que a senhora secretária faça conferência do quórum. Kleber Ribeiro Diniz. Cristina Bertolini de Souza. Geusilene Bujo Romais, presente. Jucimário de Oliveira Langame. Junielto Alves Rodrigues. Luiz Carlos de Souza. Márcio Marques dos Reis. Nair Lousa Egert. Rotiniel Carlos de Oliveira. Valdeci Basto Pereira. Wallace Pereira Correia. Conferido o quórum ainda na ordem do dia da presente sessão, em regime de sumário de discussão única, o projeto de lei de número 018/2025, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial. Solicito que a senhora secretária faça a leitura dos pareceres para a comissão, para os conhecimentos do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de lei número 18/2005,
sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, Wallace Pereira Correia e Geusilene Buge Romais, votando com os relatores Wallace Pereira Correia, Geusilene Buge Romais e Márcio Marques dos Reis. Coloco em discussão o referido projeto de lei. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime sumário de discussão única. Conferido o quórum ainda na ordem do dia da presente sessão, em regime sumário de discussão única, projeto de lei de número 019/2025, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de lei de número 19/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, Wallace Pereira Correia e Geusilene Buge Romais, votando com os relatores Wallace Pereira Correia, Geusilene Buge Romais e Márcio Marques dos Reis. Coloco em discussão o referido projeto de lei. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Discussão única. Ainda na ordem do dia da presente sessão, em regime sumário de discussão única, projeto de lei de número 020/2025, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para o conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de lei de número 20/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, Wallace Pereira Correia e Geusilene Buge Romais, votando com os relatores Wallace Pereira Correia, Geusilene Buge Romais e Márcio Marques dos Reis. Coloco em discussão o referido projeto de lei. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime sumário de discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime sumário de discussão única, o projeto de decreto de número 1/2025, de autoria do vereador Valdeci Bastos Pereira, que concede título de cidadão panquense ao senhor Alan Soares Cerqueira. Solicita a senhora secretária faça a leitura dos pareceres das comissões para o conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 1/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, Wallace Pereira Correia e votando com os relatores Wallace Pereira Correia, Geusilene Buge Romais, Márcio Marques dos Reis e Geusilene Buge Romais. Coloque em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime sumário de discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime sumário de discussão única, projeto de decreto legislativo de número 2/2025, de autoria do vereador Valdeci Bastos Pereira, que concede título de cidadão panquense ao senhor Paulo Sérgio Batista da Silva. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para o conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 2/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, Wallace Pereira Correia, votando com os relatores Wallace Pereira Correia, Geusilene Buge Romais, Márcio Marques dos Reis e Geusilene Buge Romais.
Coloque em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime sumário de discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime de sumário de discussão única, o projeto de decreto legislativo de número 3 de 2025, de autoria do vereador Wallace Pereira Correia, que concede o título de cidadão panquense à senhora Sara de Amorim Mendonça Marquezine. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para o conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 3/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, Wallace Pereira Correia, e votando com os relatores Wallace Pereira Correia, Jocilene Buge Romais, Márcio Marques dos Reis e Jocilene Buge Romais. Coloque em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime sumário de discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime de sumário de discussão única, o projeto de decreto legislativo de número 4 de 2025, de autoria do vereador Wallace Pereira Correia, que concede o título de cidadã panquense à senhorita Brenda Campos Del Horto Maestre. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 4/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, Wallace Pereira Correia, e votando com os relatores Wallace Pereira Correia, Jocilene Buge Romais, Márcio dos Reis e Jocilene Buge Romais. Coloque em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime sumário de discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime sumário de discussão única, o projeto de decreto legislativo de número 5 de 2025, de autoria do vereador Wallace Pereira Correia, que concede título de cidadão panquense à senhorita Natália Gonçalves Silva Padilha. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para o conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 5/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, Wallace Pereira Correia, e votando com os relatores Wallace Pereira Correia, Jocilene Buge Romais, Márcio Marques dos Reis e Jocilene Buge Romais. Coloque em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime sumário de discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime sumário de discussão única, o projeto de decreto legislativo de número 6 de 2025, de autoria da vereadora Jocilene Buge Romais, que concede o título de cidadã panquense à senhorita Lucileia Jimenez Ovani. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para o conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 6/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, Wallace Pereira Correia, e votando com os relatores Wallace Pereira Correia, Jocilene Buge Romais, Márcio Marques dos Reis e Jocilene Buge Romais. Coloque em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime sumário de discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime sumário de discussão única, projeto de decreto legislativo de número 7 de 2025, de autoria da vereadora Naí Lose Egert, que concede o título de cidadão panquense ao senhor Silvio Moreton.
Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 7/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, Wallace Pereira Correia, e votando com os relatores Wallace Pereira Correia, Geusilene Buis de Romais, Márcio Marques dos Reis e Geusilene Buis de Romais. Coloque em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, regime sumário, discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime sumário, discussão única, projeto de decreto de número 8 de 2025, de autoria do vereador Junielto Alves Rodrigues, que concede o título de cidadão panquense ao senhor Alexandre Kuhn. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 8/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, Wallace Pereira Correia, e votando com os relatores Wallace Pereira Correia, Geusilene Buis de Romais, Márcio Marques dos Reis e Geusilene Buis de Romais. Coloque em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, regime de sumário, discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime de sumário, discussão única, o projeto de decreto legislativo de número 9 de 2025, de autoria do vereador Junielto Alves Rodrigues, que concede o título de cidadão panquense ao senhor Aécio Luiz Damascena. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para o conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 9/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, Wallace Pereira Correia, e votando com os relatores Wallace Pereira Correia, Geusilene Buis de Romais, Marques dos Reis e Geusilene Buis de Romais. Coloque em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime de sumário, discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime de sumário, discussão única, projeto de decreto legislativo de número 10 de 2025, de autoria do vereador Luiz Carlos de Souza, que concede título de cidadão panquense ao senhor Gilberto Nogueira Lopes. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para o conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 10/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, Wallace Pereira Correia, e votando com os relatores Wallace Pereira Correia, Geusilene Buis de Romais, Márcio Marques dos Reis e Geusilene Buis de Romais. Coloque em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime de sumário, discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime de sumário, discussão única, o projeto de decreto legislativo de número 11, de autoria da vereadora Geusilene Buis de Romais, que concede o título de cidadão panquense ao senhor Ricardo de Rezende Ferraço. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para o conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 11/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, Wallace Pereira Correia, e votando com os relatores Wallace Pereira Correia, Geusilene Buis de Romais, Márcio Marques dos Reis e Geusilene Buis de Romais. Coloque em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime de sumário, discussão única.
Está na ordem do dia da presente sessão, em regime sumário, discussão única, o projeto de decreto legislativo de número 12 de 2025, de autoria da vereadora Naí Lose Egert, que concede o título de cidadão panquense à senhora Leidiane Emerick Witt Foert. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para o conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 12/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, Wallace Pereira Corrêa, e votando com os relatores Wallace Pereira Corrêa, Jocilene Buge Romais, Márcio Marques dos Reis e Jocilene Buge Romais. Coloque em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime sumário de discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime de sumário de discussão única, o projeto de decreto legislativo de número 13 de 2025, de autoria do vereador Luiz Carlos de Souza, que concede o título de cidadão panquense ao senhor Vicente de Paula Lemos. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para o conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 13/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, Wallace Pereira Corrêa, e votando com os relatores Wallace Pereira Corrêa, Jocilene Buge Romais, Márcio Marques dos Reis e Jocilene Buge Romais. Coloque em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime sumário de discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime sumário de discussão única, o projeto de decreto legislativo de número 14 de 2025, de autoria do vereador Kleber Ribeiro Diniz, que concede título de cidadã panquense à senhora Jussara Dalila Alves de Oliveira. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para o conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 14/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, Wallace Pereira Corrêa, e votando com os relatores Wallace Pereira Corrêa, Jocilene Buge Romais, Márcio Marques dos Reis e Jocilene Buge Romais. Coloque em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime sumário de discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime sumário de discussão única, moção de aplauso de número 1 de 2025, de autoria da vereadora Jocilene Buge Romais, ao senhor Sidclei Giles de Andrade. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para o conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação da moção de aplauso número 1/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, Wallace Pereira Corrêa, e votando com os relatores Wallace Pereira Corrêa, Jocilene Buge Romais, Márcio Marques dos Reis e Jocilene Buge Romais. Coloque em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime sumário de discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime sumário de discussão única, moção de aplauso de número 2 de 2025, de autoria do vereador Valdeci Bastos Pereira, ao senhor Cristiano Afonso dos Santos. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para o conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação da moção de aplauso número 2/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, Wallace Pereira Corrêa, e votando com os relatores Wallace Pereira Corrêa, Jocilene Buge Romais, Márcio Marques dos Reis e Jocilene Buge Romais.
Coloque em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime de sumário de discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime de sumário de discussão única, moção de aplauso de número 3 de 2025, de autoria do vereador Valdeci Bastos Pereira, ao senhor Daniel Alves Ruiz. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para o conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação da moção de aplauso número 3/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, o Wallace Pereira Correia, e votando com os relatores o Wallace Pereira Correia, Geusilene Buj Romais, Márcio Marques dos Reis e Geusilene Buj Romais. Coloque em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime de sumário de discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime de sumário de discussão única, moção de aplauso de número 04 de 2025, de autoria do vereador Luiz Carlos de Souza, ao senhor Aguimaí Araújo do Nascimento. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para o conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação da moção de aplauso número 4/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, o Wallace Pereira Correia, e votando com os relatores o Wallace Pereira Correia, Geusilene Buj Romais, Márcio Marques dos Reis e Geusilene Buj Romais. Coloque em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime de sumário de discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime de sumário de discussão única, moção de aplauso de número 5 de 2025, de autoria da vereadora Geusilene Buj Romais. A senhora Arlinda da Silva Teixeira. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação da moção de aplauso número 5/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, o Wallace Pereira Correia, e votando com os relatores o Wallace Pereira Correia, Geusilene Buj Romais, Márcio Marques dos Reis e Geusilene Buj Romais. Coloque em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime de sumário de discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime de sumário de discussão única, moção de aplauso de número 6 de 2025, de autoria da vereadora Naí Lose Egert, ao senhor Juarez Mendonça Júnior. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para o conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação da moção de aplauso de número 6/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, o Wallace Pereira Correia, e votando com os relatores o Wallace Pereira Correia, Geusilene Buj Romais, Márcio Marques dos Reis e Geusilene Buj Romais. Coloque em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime de sumário de discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime de sumário de discussão única, moção de aplauso de número 7 de 2025, de autoria do vereador Junielto Alves Rodrigues, a Associação Atlética do União. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para o conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação da moção de aplauso de número 7/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, o Wallace Pereira Correia,
e votando com os relatores Wallace Pereira Correia, Jocilene Bues Romais, Márcio Marques dos Reis e Jocilene Bues Romais. Coloque em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime de sumário de discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime de sumário de discussão única, moção de aplauso de número 8 de 2025, de autoria do vereador Wallace Pereira Correia. A obra social Santa Luzia. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para o conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação da moção de aplauso de número 8/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, Wallace Pereira Correia, e votando com os relatores Wallace Pereira Correia, Jocilene Bues Romais, Márcio Marques dos Reis e Jocilene Bues Romais. Coloque em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime de sumário de discussão única. Não havendo mais matérias na pauta da ordem do dia da presente sessão, abro o tempo destinado aos oradores inscritos em comunicações parlamentares por até 5 minutos. Com a palavra, o vereador Valdeci Bastos Pereira. Quero cumprimentar mais uma vez os pares vereadores. Quero aqui fazer uma breve fala referente aos projetos executivos. 2.848.912 reais. Então, assim, projetos voltados às estradas vicinais, né? Voltados a obras. Então, assim, a gente vê os colegas empenhados à aprovação desses projetos importantes ao povo panquense. Fico feliz em votar um projeto que é voltado ao interior, ao povo que mora na zona rural, né, Fezequim? Povo que carece, povo que precisa de apoio do poder público. Então, aqui, voto nesse projeto satisfeito e parabenizo o prefeito por estar investindo na agricultura. Então, presidente, tem dito. Com a palavra, a vereadora Naí Lose. Com a palavra, o vereador Márcio Beraldo. Com a palavra, o vereador Kleber Ribeiro. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora na presença do nosso vereador Juninho, nosso vice-presidente Márcio, a nossa primeira secretária, e cumprimentar todos os nossos companheiros de trabalho e aos assessores que nos acompanham, estão sempre presentes, e os nossos secretários que sempre estão marcando presença. Juliano, o nosso chefe de gabinete, que sempre está aqui conosco. É isso aí. O que eu quero dizer, o Márcio já adiantou antes, que um dia após a nossa sessão anterior, eu tinha um agendamento com o Freitas. E aqui nessa tribuna, o Márcio já tinha indicado os pedidos de sinalização, placas indicativas, redutores de velocidade, e eu convidei o vereador para a gente ir junto ao Freitas,
que foi muito produtivo, eu gostei. E lá eu tinha um pedido para fazer para o nosso presidente do DR, que era que nós precisamos muito de uma pista de caminhada na Vila Verde, uma ciclovia, e ele não descartou a hipótese. Nós precisamos trabalhar, o Estado vai fazer o projeto, porque ali todas as tardes caminham muitas pessoas e a pista não tem acostamento e traz um grande risco para os nossos atletas que ficam ali fazendo seus preparos físicos. E quero agradecer imensamente o nosso prefeito por estar trabalhando incansavelmente para deixar nossas estradas, para tentar deixar nossas estradas razoáveis até na colheita. Mas que eu acho quase impossível, mas nós estamos lutando e com a atenção do Guima, com a dedicação, eu acho que nós vamos conseguir. E muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Bileu. Com a palavra, o vereador Wallace. Boa noite a todos. Saudar aqui, cumprimentar aqui o presidente dessa Casa de Leis, vice-presidente, primeira secretária. Estendo meus cumprimentos aos meus companheiros vereadores, aos assessores, a todos os servidores dessa Casa de Leis. Tive uma indicação também que, devido ao mesmo objetivo, ao mesmo identidade, foi retirada hoje. Parabenizar ao presidente Junielton, que fez essa indicação, que é o do calçamento da comunidade do São Sebastião da Amarílio Fraga, no Córrego do Espim, onde lá, quando acontecem as chuvas, os fiéis da comunidade não conseguem frequentar as missas e nem as celebrações. Então, parabéns, presidente. Conte comigo na cobrança dessa indicação. Até porque foi por isso que o povo nos escolheu, para escutar, para dialogar, para legislar. E enquanto tiver força, acredito que esse também é o objetivo de todos os nossos colegas, enquanto tivermos forças, vamos atender o povo. O povo pede um vereador, pede outro vereador, e é bacana a gente saber que essas indicações são tão disputadas assim. Não é verdade, vereador Bileu? E indicação boa, indicação atendida. Sendo assim, quero parabenizar o secretário de Obras, que está aqui presente, né? Parceiro dele também rural, Fabrício Tec está ali, Gilbertinho, tem, assim, na medida do possível, atendido todos os nossos pedidos. Parabenizar também ao nosso chefe do executivo, Guima, que tem nos atendido, que tem fortalecido cada vez mais os nossos pedidos perante a comunidade, perante a população panquense. Cumprimentar também, eu vi aqui, chegou brevemente aqui, nosso ex-prefeito de Pancas, doutor Cid Clay, acredito que está ali fora batendo papo. Parabenizar pela condução dos trabalhos que teve durante esses 8 anos no nosso município de Pancas. Entregou também hoje com muita maestria a vice-presidência da Amunis, passou hoje, né? A vice-presidência da Amunis teve também um papel importante em mais de 15 municípios do estado do Espírito Santo, como presidente do consórcio Sul-Noroeste. Meus parabéns aí pela condução e pelo brilhantismo dos trabalhos que demonstrou durante esses 8 anos. Presidente, vamos continuar trabalhando pelo povo de Pancas, pela população, pelo cidadão que nos procura, independente de qualquer tipo de comentário, de qualquer tipo de desafio. Estamos aqui para trabalhar para o povo, né, para escutar críticas que desconstroem. As críticas construtivas, somos humanos, temos momentos que vamos errar. As críticas construtivas, tenho certeza que serão aceitas por todas. Estamos aqui, vamos continuar trabalhando enquanto Deus nos der força. Tenho dito, boa semana a todos, que Deus nos abençoe. Com a palavra, a vereadora Cristina Bertolini. Não havendo mais oradores inscritos em comunicações parlamentares, nada mais havendo a tratar, encerra a presente sessão. Agradeço a presença de todos e convido
para a próxima sessão ordinária que se realizará no dia 14 de abril de 2025. Muito obrigado.